muito sérias e não se deixam levar por esse tipo de influência. Claro, Camilinha, eu estou brincando. Além do mais, se continuar fazendo as coisas com essas segundas intenções, vou começar a ficar com ciúme e contratar um detetive para seguir você. Afinal, além de ser casado, você é meu colega de escritório e preciso defendê-lo de muitas lambisgoias perigosas que andam por esse fórum. Imagine se sua mulher o vê desse jeito. Aproveitando a deixa, já que o clima entre eles ganhava intimidade constante, Marcelo exclamou, aparentando sofrimento. Ah! Minha mulher! Bons tempos aqueles em que ela me notava. Não sei, Camila, mas parece que estamos na pior fase de nossa união. Ela não me procura mais e não aceita que eu me acerque para lhe fazer o menor carinho. Nossa, Mar, sua esposa deve estar doente. Como é que pode desperdiçar um pedaço de... Que dizer, como é que pode não aproveitar de um marido tão bonitão e atraente como você? Não sei, mas é isso que já há mais de um mês está acontecendo. Não quero ser pessimista, mas já pensou se ela não arrumou algum paquera por aí? Já pensei em tudo. No começo, fiquei indignado com sua postura, mas achei que fosse uma fase dessas que as mulheres costumam passar, dando uma série de desculpas evasivas. Depois, fui tendo que me acostumar e, por mais que procurasse alguma justificativa, ela sempre negava estar tendo qualquer outro interesse. Acho que está me pressionando para conseguir vantagens materiais que até hoje não pude lhe dar. A única coisa que me ajudou a vencer esta etapa difícil porque estou passando foi a sua companhia, Camila, suas atenções para comigo, como alimento afetivo, que me tem abastecido já há mais de um mês. Nossa, Mar, não sabia que as coisas estavam assim, tão periclitantes. Por que não me falou antes? Ora, cá, eu não queria lhe aborrecer nem desejava que você pensasse que estava me aproximando por estar carente, em busca de carinho. Então, a jovem e bela advogada, levantando-se de onde estava sentada, veio na direção de Marcelo que, de pé, se punha a observar o panorama externo. Chegando mais perto dele, Camila o abraçou como alguém que deseja consolar um outro companheiro aflito e em dificuldades afetivas. Sabia, também, que o momento era oportuno para que seus gestos de carinho se fizessem mais efetivos, aconchegando o coração do rapaz que parecia, igualmente, cobiçado por ela. A aproximação fez com que o perfume de Marcelo se tornasse mais penetrante e, enquanto seus braços envolviam os ombros do rapaz e seu rosto colado ao dele, pôde sussurrar aos seus ouvidos, com carinho na voz adocicada: Mar, não se deixe entristecer. Estou aqui do seu lado, querido. Com aquele gesto espontâneo, Marcelo não sabia o que fazer. Se desfrutá-lo ou manter a postura responsável de homem casado. O certo é que a emoção desse período de solidão afetiva aflorou-lhe no olhar dolorido e nas lágrimas que ficavam represadas em seus olhos. Sabendo das carências masculinas, Camila afastou o rosto para olhá-lo de frente, mantendo os braços a envolver-lhe o dorso. Enquanto isso, Marcelo a envolvera pela cintura, correspondendo ao amplexo. Vendo seus olhos úmidos, Camila se sentiu tocada no carinho feminino que mistura a sensação de mulher com a de mãe e, sem dizer nenhuma palavra, encostou seus lábios nos de Marcelo que, sem mais dúvidas, entregando-se à beleza daquela mulher exuberante e carinhosa, dedicou-lhe caloroso beijo, mantido em sigilo pela porta fechada do escritório dela. Correspondida com a mesma ardência, a moça se deixava levar pelo calor do afago que Marcelo lhe oferecia, esquecendo, ambos, naquele momento, as condições peculiares de marido e de colegas de escritório. Ali estavam, na verdade, dois corações carentes de afeto, perdidos num mar de concreto e papéis, interesses e jogos,
tentando sobreviver no meio das ondas de indiferença e desamor que encontravam por onde passavam. Aqueles momentos pareceram eternizar-se nos afagos e trocas de carinho. No entanto, retomando o controle da situação e sem ser ríspido, Marcelo afastou-se, dizendo: Nossa, Camila, desculpe-me. Não desejava invadir sua intimidade desse jeito. Você tem sido uma excelente companheira, a única com quem tenho condições de desabafar e revelar minhas dores. Não quero perder isso que é muito precioso para mim. Não pense que estou me aproveitando de você. Surpresa com aquele comportamento pouco comum nos homens que conhecia, sempre arrojados e agressivos, tentando arrastá-la para os encontros íntimos sem qualquer respeito por sua vontade, Camila respondeu, encantada: Ora, Mar, não pense nisso. Somos adultos e eu estava muito interessada em saber como é que você beija. A culpa é desse seu maldito ou bendito perfume. As palavras de Camila, longe de desestimulá-lo, mais ainda lhe caíram como gasolina na fogueira de seus sentimentos provocados. E o que você achou do meu beijo? Estou aprovado no vestibular? Nossa, Mar, há muito tempo não conheço alguém que seja tão agradável e provocante. Você não está só aprovado no vestibular como também já está diplomado na faculdade. Exagerada ou mentirosa, respondeu ele. Para provar que não estava nem exagerando nem mentindo, Camila aproximou-se novamente e, provocativa, repetiu o mesmo gesto de carinho, que foi igualmente correspondido. Você viu como não é mentira nem exagero? Obrigada por me dar essa sensação tão maravilhosa de plenitude, Marcelo. Já faz muito tempo que não sinto isso com ninguém. Envaidecido, o rapaz tentou se desculpar. Sabe, Camila, você é um mulherão lindo, e eu estou numa péssima fase em meu casamento. Essa combinação é muito explosiva. Não quero que me veja como uma pessoa leviana e sem escrúpulos, me aproveitando das mulheres que estão ao meu lado. Nem pense nisso, Mar. Eu é que o ataquei e você não pôde se defender. Está bem assim? Para mim, nada mudou entre nós. Ao contrário, as coisas só estão melhores porque não precisamos fingir coisas um para o outro. Concordo com você, K. Agora, deixe-me sair daqui antes que faça coisas muito piores com você, falou Marcelo, continuando o joguinho de sedução. Ou melhores, respondeu Camila, astuta e provocadora. Ou melhores, respondeu ele, fechando a porta e enviando um beijinho no ar para a moça. Entrando em sua sala, Marcelo estava suando e buscando forças para manter o controle. Deveria estar preparado para Silvia que, naquela tarde, prometera lhe revelar o teor do sonho durante o caminho que fariam até o fórum. Na verdade, a audiência não era de Marcelo e sim, dela, Silvia. Não desejou, entretanto, dizer a Camila que o novo perfume era por causa desse novo encontro com a outra colega. Quando, mais tarde, Silvia chegou ao escritório, mais esfuziante do que de costume, passou pela sala de Marcelo para mostrar-se e observar a reação do colega, relembrando o encontro. Oi, doutor Marcelo, bom dia, doutora Silvia, como passou de ontem? Muito bem, preparando-me para a audiência de hoje. Que bom! Mas só para a audiência? Perguntou ele, desejando relembrá-la do assunto que permitiria que se aproximassem, conforme a promessa que havia feito. Claro, Marcelo, para que mais me deveria preparar? Falou ela, mantendo o jogo de desconversar a fim de produzir maior interesse nele. Bem, que seja assim, então. Mas, dessa forma, acho que você não vai mais desejar a minha companhia, não é? Como não, Marcelo? Estou me lembrando, agora, neste instante, que me preparei para mais uma coisa que tem a ver, exatamente, com você. Ah! Como é bom a gente ter boa memória, doutora Silvia.
Na advocacia, esse é um fator essencial para o sucesso. É verdade, Marcelo. Às 13 horas, iremos para o fórum, no meu carro. Tudo bem, Silvia? Irei almoçar e já esperarei no estacionamento. Combinado. Do lado de lá da vida, as 3 entidades obsessoras estavam felizes com os encontros que suas influências conseguiam promover, estimulando o sentimento de Camila, a carência de Marcelo e o arrojo de Silvia. Sobre as 2 advogadas e o colega, tanto quanto sobre Letícia, as ações intuitivas que os espíritos inferiores promoviam eram eficazes e facilmente assimiladas por suas inclinações íntimas, como uma esponja absorve a água que se lhe é projetada. O horário fixado chegara aí, então, Silvia e Marcelo se viram na direção do fórum para a audiência que ela dizia ter, naquela tarde. No entanto, durante o trajeto, Silvia advertiu-o de que precisaria passar em um outro local, antes de irem para o compromisso jurídico, pelo que Marcelo não deveria estranhar o caminho diferente que fariam. Assim, sem mais nem menos, a conversa retornou ao sonho, enquanto o carro deslizava pelas ruas da agitada cidade. O trânsito novamente congestionado não importava a Silvia. Marcelo, então, aproveitando a demora, começou o assunto. E então, doutora Silvia, você está me devendo alguma coisa, não é? Falou brincando com intimidade. Claro, Marcelo, e eu costumo pagar muito bem as minhas dívidas. Então começou a relatar o sonho, falando do clima, das situações do ambiente, do modo como ela havia encontrado o rapaz, descrevendo-o com suas roupas diferentes e seu perfume provocante. Relembrou que ele estava tão envolvente que, durante vários momentos, ela teve a impressão de que eram 2 Marcelos e não apenas um. Essa conversa começou a produzir os efeitos que Silvia desejava. No entanto, ela reservava os detalhes mais picantes para o momento exato. O rapaz, acostumado a ser homenageado por suas virtudes sedutoras, dava asas à própria imaginação, criando imagens mentais com as palavras que ia arquivando, reproduzindo as cenas que Silvia ia descrevendo. No entanto, o carro corria, mas as coisas mais excitantes ela não tinha revelado, procurando manter o controle do jogo e guardando o melhor para o final. Desculpe se estou falando de certas coisas com você, Marcelo, mas elas fizeram parte desse sonho que tive e, como insistiu muito, não vi outra alternativa senão revelar uma parte do que aconteceu. Não desejo parecer vulgar. Afinal, sei que é casado e deve gostar muito de sua esposa. Não quero constrangê-lo. Ora, Silvia, não há constrangimento entre 2 pessoas adultas que se respeitam e se admiram. Além do mais, este tipo de sonho é comum na vida de todas as pessoas e, pelo que ouvi até aqui, não vejo nada demais no que aconteceu. Sim, Marcelo, mas é que o mais interessante eu ainda não contei e nem sei se devo revelar a você. Estou um pouco insegura quanto à sua reação. Puxa vida, Silvia, parece que se esqueceu da nossa conversa de antes de ontem? Nada que possa me revelar vai alterar em minha admiração que tenho pela sua condição feminina e, em momento algum, me deixarei levar por qualquer pensamento que não corresponda à sua efetiva condição de mulher invejável. Apesar de estar velha, Marcelo, você me acha desejável? Velha, você, Silvia. Ora, não há espelho em sua casa. Já passei dos 30 e, como você sabe, não desperto mais o desejo em meu marido, e como já falei, é porque ele deve estar com catarata ou com algum problema de visão, Silvia. Você acha que ainda sou interessante? Se eu dissesse o que penso sobre isso, eu é quem correria o risco de parecer indecoroso ou desrespeitoso com você. Não vai me contar o resto do sonho? E enquanto esperava uma resposta, estimulada por seus últimos comentários viris,
Silvia deu entrada em um motel que já conhecia e, para surpresa de Marcelo, respondeu: Claro, Marcelo, vou contar o que está faltando. Mas quero que seja num local mais confortável, no qual meus relatos possam ser mais do que palavras, a fim de que você conheça pessoalmente aquilo que teve a oportunidade de conhecer somente em meus sonhos. Sem saber o que fazer, naquele instante de definições quanto aos seus verdadeiros interesses, Marcelo quis ser gentil sem ser grosseiro, porquanto poderia estragar todos os seus planos de conquista. Mas aqui, Silvia, além do mais, há o seu marido e a minha esposa, e é por isso, Marcelo, que este é o lugar ideal. Somos adultos e se você está tão interessado no sonho assim, é porque também tem desejos de conhecê-lo em minha companhia. Além do mais, não pense que farei disto um motivo de chantagem pessoal. Afinal, como ambos somos casados, tudo aquilo que a compromete, compromete a mim igualmente. E se é verdade que sou interessante como acabou de dizer, sem desejar ser indecoroso ou desrespeitoso, agora poderemos nos entender sem dificuldades maiores. A masculinidade de Marcelo estava sendo colocada à prova naquele instante. Como dizer que não tinha desejado a intimidade, depois de todas aquelas conversas picantes e insinuações elogiosas? Como falar que ela havia mal interpretado suas palavras? Como negligenciar as atenções de uma mulher tão importante para seus planos fugindo, agora, como uma criança amedrontada diante do momento em que, fatalmente, teria que comungar a intimidade daquela mulher experiente, acostumada a ver a vida pelo lado do prazer fácil dos encontros clandestinos? Você não está mais desejando conhecer o sonho? Falou Silvia, sem ironia, aparentando certa decepção nas palavras. Claro que quero, Silvia. É que me surpreendi com a nossa chegada aqui, pensando que deveríamos estar indo ao fórum para a audiência. Não, querido, a audiência foi desmarcada ontem e, para não estragar nosso encontro, deixei de comentar com você. Podemos entrar, então? Temos a tarde inteira para conversarmos sobre o sonho. Vendo que não tinha outra escolha, depois que se permitiu levar até aquela situação na qual sua virilidade seria desafiada, Marcelo engoliu em seco e respondeu, querendo parecer empolgado. Bem, se é assim, então, vamos ao sonho. E pensando com seus botões, lembrando-se da indiferença da sua esposa a quem culpava, agora, por aquela conduta que se permitiria junto ao corpo de outra mulher, exclamou para si próprio, e seja o que Deus quiser. Ah! Queridos leitores, se estivéssemos mesmo interessados naquilo que Deus deseja, raramente nos meteríamos em situações tão perigosas e infelizes quanto as que os dois protagonistas do encontro clandestino se permitiram. Para os dois amantes, ambos sem amor, sem carinho e sem intenção de fazer a felicidade do outro, aquele encontro era apenas o exercício de uma excitação física e um negócio corporal, cujas energias desperdiçadas na formação de um compromisso negativo entre ambos corresponderia, fatalmente, a dores maiores, produzidas pelos seus desatinos e que acabariam recaindo sobre eles mesmos. Deus deseja que nos respeitemos e que nos amemos com bases elevadas de sentimentos. Se Marcelo soubesse mesmo o que Deus queria, não teria se permitido agir como vinha agindo, envolvendo-se com Camila, atraído por sua beleza física e seus modos delicados, não morderia a isca da sedução que Silvia lhe apresentava nas revelações de um sonho erótico, manter-se-ia no trabalho honrado, sem planejar dar o golpe em Leandro, conquistando-lhe o lugar, derrubando do posto para subir nos conceitos da esposa. Assim, para eles todos valia a mesma lição do Evangelho que Glauco havia lido naquela reunião do dia anterior. Quantas aflições são causadas por nós mesmos,
nas escolhas erradas que fazemos todos os dias, nas condutas inconvenientes que adotamos em nossas jornadas pessoais, envolvendo outras criaturas em nossos interesses menores, usando-as como degraus para nossa subida. Marcelo, agora, estava afundando um pouco mais a cada dia. E nesse processo de descida moral, sua consciência ia sendo vendida aos seus interesses materiais de conquistas transitórias. Por isso, que Jesus nos ensinou, de forma poética, simples e direta, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se, para isso, ela perder a própria alma. 21. As consequências do sexo irresponsável. O encontro de ambos naquela tarde fora o estabelecimento de um precedente bastante significativo para os dias futuros. Isso porque, na sua volúpia de extravasar as emoções vividas durante o sonho, Silvia se fizera extremamente calorosa enquanto que Marcelo, por alguns instantes bastante envolventes, se sentira na antiga condição de virilidade admirada pela companhia que lhe partilhava o mesmo leito. Na ausência de Marisa, as emoções físicas, elevadas à categoria de verdadeira avalanche nos sentidos mais íntimos daquele rapaz, ainda governado pelas forças da sexualidade em plena exuberância, faziam de Silvia um verdadeiro ímã a polarizar-lhe, agora, os desejos masculinos de gozo e prazer, interferindo, a partir daí, na sua avaliação pessoal acerca dos rumos a serem dados à sua união conjugal. Realmente, cometera o deslize de romper os laços da confiança que, até então, vinha mantendo com aquela que se lhe fizera a esposa e parceira nas aventuras da sexualidade. No entanto, desculpava-se a si próprio, alegando que não fora ele quem criara aquela situação, que, na verdade, estava sendo rejeitado pela indiferença da esposa e que, de qualquer sorte, não poderia ficar naquela condição de abstinência pelo resto da vida. Afinal, já fazia mais de um mês que não mantinha nenhum relacionamento íntimo com ela, percebendo-a cada vez mais afastada, sem alegar qualquer motivo para aquela conduta. A partir de então, Marcelo passara a agir na condição defensiva, valendo-se de sua capacidade argumentativa para desculpar-se diante do deslize, inclusive criando suposições sobre uma possível infidelidade da mulher como base para se permitir a sua própria conduta infiel. Tendo a consciência clara a respeito da traição física decorrente de seu envolvimento íntimo com outra mulher, suas defesas vibratórias se viram torpedeadas pelo complexo de culpa despertado, depois de passada a fase da euforia da diversão a dois, pela lembrança de que deveria retornar para casa, rever a mulher, dormir ao seu lado naquela noite. Para Silvia que, como já se explicou, estava acostumada a esse tipo de comportamento leviano, sem se importar mais com os efeitos da traição no interior de seus sentimentos, a conduta leviana não fazia mais qualquer diferença, uma vez que se permitira chafurdar no lodaçal dos sentidos mais inferiores, até mesmo para esconder suas frustrações afetivas, decorrentes de antigos sentimentos não correspondidos, de posturas indecorosas do passado. Restava-lhe como resquício moral, apenas, o sentimento materno em relação ao filho, agora um adolescente, que nem de longe pensava nas aventuras da mãe, ainda que soubesse avaliar que seus pais não eram o exemplo de casal feliz e harmonioso. O pequeno Alexandre não fazia ideia de que a mãe se permitisse a conduta de prostituta de alto padrão, encontrando-se, fortuitamente, com qualquer tipo de homem para satisfazer suas tensões e ansiedades na área do prazer físico. No entanto, da mesma maneira que Marcelo se sentiu correspondido por aquela mulher experiente, mais vivida que a própria esposa, Silvia admirou-se de seu encantamento com o colega do escritório, igualmente bastante inovador e arrojado,
entendendo-se de forma surpreendente e bastante intensa, sobretudo por se considerar que se tratava do primeiro encontro íntimo entre ambos. Na verdade, pareciam velhos conhecidos nas aventuras arrojadas da ginástica sexual. Nem Sílvia, nem Marcelo, desejavam ter mais do que uma tarde de prazeres secretos. No entanto, em ambos os casos, teriam eles que ministrar uma força que nascia na intimidade de seus espíritos e que, mesmo que fingissem nada ter acontecido, como haviam combinado ao final daquele encontro, a troca de energias realizadas naqueles momentos lhes havia abastecido de sensações e emoções de que ambos se sentiam famintos, além, é claro, dos processos de envolvimento espiritual que eram produzidos e instalados, a partir daquele momento, nos centros cerebrais de Marcelo, unidos aos de Sílvia e controlados pelos espíritos que os manipulavam como se fossem dois bonecos sem vontade própria. Através dos fios tenuíssimos de energia escura e penetrante, a ação do chefe se poderia fazer mais imperativa, principalmente agora que, contando com a queda moral de Marcelo, fácil lhe seria mantê-lo no padrão dos culpados, bloqueando, a partir de então, quaisquer esforços para que se tornasse melhor ou que rompesse a cadeia de encontros ilícitos, corrigindo o rumo de seus passos. Poucas horas de prazer físico lhes garantia alguns anos de perturbação instalada, na sintonia mental que abriram em suas emoções para que as forças desequilibrantes do mal pudessem instalar seus emissores e receptores magnéticos na acústica da mente através dos quais, com muita facilidade, poderiam manipular as sensações e desejos dos dois, atraindo-os ainda mais um para o outro. Além disso tudo, ambos agora contavam com um arquivo de novas imagens intensas e sensações excitantes em seus espíritos, cenas e impressões que seriam usadas como um acervo erótico a ser manipulado pelos espíritos perseguidores no interior de suas mentes, despertando a vontade de novos encontros, a excitação das aventuras vivas e a noção de que os dois amantes se completavam física e emocionalmente. Esse mecanismo de influenciação do mundo espiritual negativo, no entanto, não era do conhecimento dos dois aventureiros que, cada um à sua maneira, procurava retornar à sua rotina, fazendo de conta que tudo não tinha passado de uma ida ao fórum, realmente. Em sua sala do escritório, Marcelo não conseguia realizar nenhum trabalho intelectual naquela tarde. Sua mente estava poluída pelas emoções descontroladas, pela volúpia experimentada e, ao mesmo tempo, pela ideia de como se conduzir quando do regresso ao lar. Certamente, não iria abordar tal assunto com a esposa indiferente. Melhor deixar as coisas caírem no esquecimento para que, dessa forma, nenhum problema novo viesse a surgir, perturbando ainda mais o relacionamento já conturbado de ambos. Marcelo, ao mesmo tempo em que se encantara com o desempenho de Sílvia, buscava, na memória, recordar-se das emoções vidas na companhia da mulher legítima, nas mesmas aventuras íntimas há algum tempo negligenciadas. Era uma tentativa de resguardar o lugar que a esposa possuía em seus sentimentos, sacudindo a cabeça para livrar-se da intromissão das imagens da recente aventura que, manipuladas pelo chefe e por Juvenal, insistiam em penetrar-lhe a intimidade sem qualquer pedido de licença, como se a casa mental de Marcelo lhes pertencesse. Na sua sala de trabalho, Sílvia, por sua vez, se deleitava com as emoções experimentadas e com a satisfação feminina ao sentir as forças sexuais ativadas e extravasadas com a mesma pessoa que lhe tornara real o sonho erótico dos dias anteriores. Estava satisfeita, por um tempo. No entanto, intimamente ligada ao grupo de espíritos que a dirigiam, em breve voltaria a sentir necessidades de alimentar-se na mesma fonte de prazeres, não conseguindo tirar Marcelo de seus pensamentos como era comum fazer, antes,
com os homens com quem se aventurava. Naquele instante, entretanto, cumpria aproveitar a sensação de euforia, fechar os olhos e deleitar-se com as lembranças excitantes. Nenhum dos dois, leitor amigo, tinha noções de que o sexo não se localiza nos órgãos genitais. Para as manifestações mecanizadas da vida biológica, o corpo carnal esculpiu os respectivos instrumentos que permitem o exercício mecânico da sexualidade. No entanto, na estrutura íntima de cada ser, o sexo acontece na dimensão da mente, estabelecendo-se, então, os seus contornos de força magnética permutada, alimento compartilhado, os atos da afetividade que, de qualquer forma, independem das constituições morfológicas para que possam ser exteriorizados. Renascendo na condição masculina e feminina, ao longo de suas jornadas evolutivas, cada espírito deve amadurecer nas duas esferas entre as quais orbita, polarizando-se a sexualidade biológica em cada renascimento, naquele padrão de masculino ou feminino dentro do qual deverá exercer as vivências que lhe cabem nas aquisições de experiência e maturidade. Assim, a afetividade é o laço que une os espíritos e que, na sua vertente sexual morfológica, pode ser expressada através dos encontros íntimos, nos quais os órgãos físicos dão a oportunidade do compartilhar gametas, sensações, estímulos, sonhos, prazeres, realizando a parte que lhes cabe na manifestação da sexualidade biológica, ajudando na perpetuação da espécie, além de facultar a aproximação de criaturas, nos processos do conhecimento íntimo e da criação de vínculos. Por isso, não é em decorrência da liberação dos hormônios ou secreções compartilhados que os seres humanos se veem atrelados aos parceiros com os quais comungam tais momentos de intimidade. Durante tais atos, se entre ambos existe afinidade de emoções, ocorre intensa troca de energias fecundantes e estimulantes, no nível vibratório de seus espíritos, saciando-os naqueles desejos de reconhecimento, de segurança afetiva, de calma interior, de serenidade na autoestima. Exatamente por ser algo muito maior do que simplesmente um processo de procriação de novos corpos, nas junções mecânicas de gametas, os encontros íntimos devem ser aqueles que sirvam para estas trocas de boas energias, para as quais, mais do que os compromissos legais ou humanos, deve estar observado o sentimento sincero como condição indispensável para que aquele ato não seja, apenas, um encontro de músculos e carnes e, sim, um contato de prazer que envolva a alma como um todo, nas criações lúdicas, nas alegrias divididas entre dois espíritos que se querem, muito mais do que apenas dois corpos que se procuram. Poderão muitos, afeiçoados ao chamado amor livre como meio de satisfação de necessidades que dizem ser biológicas, defender a realização do sexo pelo sexo, como forma de extravasamento de suas necessidades reprimidas. Reconhecemos que, numa sociedade que está sedenta por novidades, com uma juventude agitada e ansiosa, infelizmente, tal procedimento é uma realidade nos dias de hoje, com pessoas que se permitem todo tipo de convivência sexual promíscua e sem vínculos concreto, vivendo verdadeiras orgias nas quais os envolvidos, muitas vezes, se mascaram para que não sejam reconhecidos, ou se mantêm em ambientes penumbrosos para que não estejam em situação constrangedora com outros que identifiquem. No entanto, quando ainda existe algum princípio moral dentro daqueles que se permitem tais comportamentos, depois que passa a exaltação dos sentidos de um tipo de aventura carnal insana como essa, costuma eclodir em suas consciências uma sensação amarga, uma vergonha do que fizeram, uma repulsa por si mesmos. Muitos se obrigam a longos banhos por meio dos quais desejam limpar-se por fora da lama íntima,
abrindo espaço em seus pensamentos para os complexos de culpa e sofrendo com a possibilidade de que essa vida dúbia lhes seja descoberta pelos amigos ou familiares, aumentando-lhes a inquietação. Outros amortecem as fibras da própria consciência, considerando essas orgias como normais em uma sociedade sem regras morais claras, aceitando as práticas sexuais da maioria como maneira de render aos mecanismos do automatismo carnal, sempre recorrendo ao velho chavão do "a carne é fraca", frase que utilizam como esconderijo para as próprias torpezas. No entanto, em nenhum desses casos, os espíritos encarnados que se permitem práticas promíscuas, que se dediquem à troca de rasais, à multiplicidade de parceiros, às aventuras extraconjugais, à homossexualidade, à bissexualidade, conseguem isolar-se dos processos angustiosos de uma afetividade não correspondida. Em todos os casos, o motivador dessas buscas costuma ser, no fundo, o estado de carência ou insatisfação das criaturas, ansiosas por construírem relacionamentos estáveis ao lado daquelas pessoas com quem compartilhem o prazer físico, ponto comum que poderá, quem sabe, transformar-se em início de afinização ou em um relacionamento que vale a pena ser vivido. Os problemas afetivos do presente correspondem, invariavelmente, a compromissos enraizados nas práticas de outras vidas, repercutindo, hoje, em mecanismos de frustração, de transtornos mentais ou emocionais, em dificuldades de relacionamento. Algumas pessoas se veem obrigadas ou escolhem se manter solitárias, não se deixando enveredar pelos caminhos difíceis dos envolvimentos físicos confusos. Para essas criaturas, tais circunstâncias correspondem ao regime que reequilibra a emoção desajustada, como aqueles que são impostos às pessoas que precisam reconquistar a saúde através das terapias de contenção, transformando-se em períodos de necessária reflexão diante dos compromissos do passado. A afetividade mal experimentada em nossas antigas jornadas corresponde a um processo de adulteração de nossos centros de energia correspondentes, impondo-se, então, para muitos que o viveram de maneira desregrada, cerceamentos temporários para que se reequilibrem, preparando-os para as futuras aquisições no terreno do amor verdadeiro, o qual tem, nas trocas sexuais, um dos instrumentos de sua exteriorização. Tratam-se, então, de processos de educação ou reprogramação das inclinações do espírito faltoso de outras épocas que, como num processo de isolamento temporário, precisa fortalecer-se nas bases de uma afetividade sadia, para que, mais tarde, possa construir o sólido edifício de suas novas aquisições na área da emoção. Assim, a solidão, nestes casos, funciona como um período de observação a manter a pessoa em uma espécie de quarentena, que tanto serve para protegê-la de si mesma, quanto para proteger os outros de sua presença provocante ou ameaçadora. Os períodos de estiagem afetiva a que algumas pessoas se veem compelidas pela vida ou a que se permitem como escolha pessoal têm essa função, a purificar seu entendimento e prepará-las para coisas mais belas que o futuro lhes reserva. Entretanto, toda conduta de alguém que, com a desculpa de não tolerar o isolamento, de não ser capaz de vencer a solidão, de precisar dar vazão às necessidades da carne, o leve a usar seu semelhante como mercadoria, como oportunidade de desafogo, como objeto de prazer para, logo a seguir, descartá-lo à margem da estrada, corresponderá a uma responsabilidade assumida perante aquele que foi usado, física ou emocionalmente, que foi tratado como um simples instrumento de prazer físico. Na condição de nosso irmão ou irmã com sentimentos e sonhos, torna-se credor daquele que o usou a fim de que possa encontrar reparação futura pelas mesmas mãos que os exploraram. Por isso, ao invés de nos permitirmos agir ao sabor das tentações produzidas por músculos bem torneados ou corpos bem esculpidos,
que nos atraiam a atenção ou o desejo, lembremo-nos de estabelecer com os seus proprietários uma relação saudável e sincera, que nos permita o envolvimento responsável, ainda que não definitivo, sem lesões afetivas produzidas pela leviandade sem limites. Quando são verdadeiras e emocionalmente sadias, lastreadas na afetividade autêntica, as manifestações da sexualidade mental poderão ser transportadas também para o campo das exteriorizações físicas, construindo relações amorosas envolventes e sólidas, que não serão perturbadas por nenhum tipo de ameaça, de tentação, de novidade que, ao contrário, são sempre perigosas para aqueles que não se fixaram em uma relação afetiva segura e honesta com o parceiro ou com a parceira de seus momentos de intimidade. Tanto para Marcelo quanto para Silvia, as trocas energéticas realizadas ao nível da mente de ambos seriam as forças que causariam as necessidades futuras de reencontro e novo reabastecimento, como acontece com muitas pessoas infelizes no afeto, mas presas a uniões legais, a buscarem forças e compensações emocionais no contato com outros, fora dos limites da união formal. Quando Marisa deixou de corresponder às necessidades de afeto, demonstradas na rotina de sua convivência pela esfuziante relação física, Marcelo passou a sofrer, sem entender como, desse desabastecimento vibratório nas forças mentais ligadas às trocas afetivas e, para resgatar tal carência energética, passou a procurar uma forma de voltar a ser admirado pela mulher que amava, ainda que fosse um amor à sua maneira sexual. Não ligada a Marcelo pelos laços de um amor verdadeiro, Marisa facilmente se viu atraída pelo sonho de estar ao lado de outro homem que lhe pudesse gerar um maior sentido de ganho, de complementação, que a fez abrir-se interiormente para a ideia de conquistar Glauco, o rapaz que lhe dominara a atenção, principalmente depois que os espíritos perturbadores usaram a sua fraqueza de caráter que tão bem conheciam para estabelecerem a confusão dos seus sentimentos, usando a mesma técnica usada com Silvia. Se entre marido e mulher houvesse uma ligação afetiva saudável verdadeira, não haveria fome interior que compensasse a aventura que, agora, estavam vivendo exatamente para tentar supri-la. Eminente amigo espiritual, escrevendo à Terra sobre tal questão deixa muito clara, ao referir-se às forças sexuais, a sua natureza de sustentáculo da alma. Textualmente, encontramos os ensinamentos. Até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, além da ganga sensorial, em que habitualmente se desregra no narcisismo obcecante, valendo-se de outros seres para satisfazer a volúpia de hipertrofiar-se psiquicamente no prazer de si mesmo, numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras se lhe debitam no livro da vida, porque não cogita exclusivamente do próprio prazer sem lesar os outros, e toda vez que lesa alguém abre nova conta resgatável em tempo certo. Isso ocorre porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente, na permuta de raios psíquico-magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Entre os espíritos santificados e as almas primitivas, milhões de criaturas conscientes, viajando da rude animalidade para a humanidade enobrecida, em muitas ocasiões se arrojam a experiências menos dignas, privando a companheira ou companheiro do alimento psíquico a que nos reportamos, interrompendo a comunhão sexual que lhes alentava a euforia e, se as forças sexuais não se encontram suficientemente controladas por valores morais nas vítimas, surgem, frequentemente, longos processos de desespero ou de delinquência. E logo mais, falando da enfermidade do instinto sexual, a mesma entidade amiga nos ensina. As cargas magnéticas do instinto,
acumuladas e desbordantes na personalidade, à falta de socorro íntimo para que se canalizem na direção do bem, obliteram as faculdades, ainda vacilantes, do discernimento e, à maneira do esfaimado, alheio ao bom senso, a criatura lesada em seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião e à loucura em síndromes espirituais de ciúme ou despeito. À face das torturas genésicas a que se vê relegada, gera aflitivas contas kármicas a lhe ver gastarem a alma no espaço e a lhe retardarem o progresso no tempo. Compreendamos, pois, que o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida e, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Nas palavras esclarecedoras, deixamos você, leitor querido, para que a meditação sadia e sereno inspire nas abordagens pessoais a respeito de tão importante e profundo tema, que não pode ser reduzido apenas ao exercício indiscriminado de uma liberdade que termine por prender o liberto às algemas pesadas dos desajustes, construídos pela excessiva utilização dessa mesma liberdade, ferindo e atormentando a outros e a si mesmos. De um simples e clandestino encontro em um quarto afastado, os liames fluídicos ali entrelaçados produzirão, dependendo da sinceridade dos sentimentos envolvidos, frutos doces ou dolorosos espinhos que educarão os aventureiros para que se melhorem, seja pela vivência amorosa verdadeira ou pela dor da consciência culpada. Por isso, no caso de nossas personagens, não era apenas Marcelo que podia surgir diante da lei como um agente desajustado pela infidelidade a que se permitira. Marisa surgia, também, igualmente responsável pelos caminhos que escolhera para pressionar o marido na modificação de seu comportamento social. Ambos precisariam resgatar tais fraquezas de caráter. Com Silvia, com seu marido, com Camila e com todas as pessoas que se permitam usar a afetividade como arma, como instrumento de sedução, como negócio comercial, como ferramenta de conquistas sociais, como moeda de troca, como poder dominador, como chantagem pessoal, essas consequências, necessariamente, também se darão. Daí a urgência da renovação de nossa conduta afetiva e o repensar de nossa forma de viver, retomando o sentido lúcido do amor responsável e, ao mesmo tempo, verdadeiramente feliz. 22. A vez de Letícia. Nos dias que se seguiram, as relações afetivas entre os membros do escritório permaneciam latentes, ocultadas pela conduta dissimulada de todos, principalmente de Marcelo que, envolvido emocionalmente com Camila, aquela que o atraía pela beleza exterior, tanto quanto enroscado fisicamente com Silvia, aquela que se demonstrara excelente amante, precisava cuidar-se para não se trair nas demonstrações de intimidade que os encontros fortuitos nos corredores do local de trabalho naturalmente propiciavam. No entanto, as duas mulheres nem imaginavam que Marcelo estava mantendo um relacionamento próximo com ambas, até porque, tanto Silvia quanto Camila igualmente estavam se utilizando do rapaz para seus próprios objetivos pessoais. Ao lado das duas, a terceira advogada, Letícia, continuava no desejo de se aproximar do rapaz, agora com a desculpa de ser-lhe a solucionadora dos problemas jurídicos. Ao longo daquela semana, nos momentos que se fizeram favoráveis, a jovem procurara Marcelo para lhe informar sobre o andamento de suas pesquisas e que, em breve, estaria a dar-lhe uma posição sobre o que aquilatar a respeito da situação. Marcelo, pensando tanto em Camila quanto em Silvia, quase se surpreendeu com a manifestação de Letícia, custando algum tempo em recordar-se de que ela também estava inserida no horizonte de seus planos para a conquista do posto que pertencia a Leandro. De acordo com suas avaliações,
o envolvimento físico que estava começando a ter com as duas outras mulheres não era adequado, porquanto poderia acabar prejudicando seus objetivos. No entanto, o encantamento que Camila lhe causava era difícil de ser controlado, ao mesmo tempo em que o calor tórrido dos momentos passados com lhe produziam inesquecíveis lembranças. Ao menos Letícia não se envolvera diretamente com ele, o que sentava uma boa situação a ser explorada mais pacientemente, as emoções não tão à flor da pele. Marcelo, preciso falar com vocês sobre o caso que está comigo para estudo e que, acredito, já tenho a solução. Tudo bem, Letícia, agora me recordo melhor. Afinal, já faz algum tempo e, com tantos outros problemas na cabeça, acabei me esquecendo desse. Eu sei como são estas coisas, respondeu Letícia, desejando ser compreensiva com o esquecimento do moço desejado. E então, excelentíssima doutora, o que é que você apurou sobre o caso? Entendendo que Marcelo imaginava conversar sobre o assunto naquele local de trabalho, o que conspirava contra as intenções de aproximação da moça, Letícia, hábil, respondeu: ora, Marcelo, os documentos estão comigo, em minha casa. Não tenho como expor o que apurei aqui, sem eles. Estava querendo que você fosse até lá, aproveitando o final de semana, se não se importar. Então, com calma, lhe explico tudo o que consegui levantar e qual seria a melhor solução para a questão. Marcelo não pretendia usar seu final de semana em contatos profissionais, uma vez que procurava sempre afastar-se dos problemas do escritório nos momentos de lazer que a vida lhe propiciava. No entanto, lembrando-se de seus planos iniciais, julgou ser descortês deixar Letícia sem uma resposta depois que ele próprio lhe havia solicitado a cooperação, além de, igualmente, ser aquela uma boa oportunidade para acercar-se do pensamento e da forma de ser da última de suas 3 amigas. Além disso, ele conhecia o temperamento da jovem e sabia que era muito exigente com as coisas do trabalho, sendo natural que ela mantivesse uma postura profissional quando o assunto se tratava da solução de um caso jurídico que fora submetido à sua avaliação. Qualquer recusa poderia soar como coisa irresponsável, além de ser uma falta de respeito para com todo o esforço intelectual que Letícia havia empenhado. Desse modo, não lhe restou outra opção senão concordar com o convite, dizendo-lhe, entretanto, que, como ainda estavam na quinta-feira, combinariam, no dia seguinte, os detalhes do encontro que ficara definido para a tarde do sábado próximo, na casa da jovem. Acertados para a tão esperada reunião, Letícia preparou-se tanto para demonstrar seus dotes intelectuais como também para insinuar-se através da discreta exibição de seus dotes físicos, com o esmero de seus trajes e a informalidade de sua postura, já que o encontro se daria em seu próprio apartamento. Diferente daquela mulher que se apresentava no escritório em trajes formais e rosto circunspecto, em seu próprio território Letícia preparava uma surpresa para o rapaz, ocasião em que se colocaria mais à vontade, ainda que não vulgarizada por uma conduta leviana ou roupas devassadas. Deixaria o cabelo molhado e solto dar-lhe a impressão de frescor e intimidade, além de cuidar-se para que o ambiente conferisse ao encontro um quê de informalidade agradável, com a música suave, a meia luz, perfume difundido pela atmosfera, etc., como se essa fosse a rotina em que Letícia vivesse todos os dias. Cuidou, igualmente, da bebida agradável ao paladar de Marcelo, como, também, de conseguir algum prato saboroso que pudesse ser oferecido, de momento, como chamariz para sua permanência no ambiente por mais tempo, através de um jantar aparentemente improvisado para os dois. Na mente da jovem, a única dentre as 3 que, realmente, nutria por Marcelo um sentimento de afeto sincero e confiado,
Aquela seria a grande chance de ter o homem de seus sonhos secretos e platônicos assim tão próximo de sua influência. Sem sequer imaginar o que estava ocorrendo no íntimo de Letícia, Marcelo não fixava muito sua atenção na mais jovem das 3 advogadas, preferindo oscilar entre as lembranças daqueles 2 beijos calorosos trocados com Camila e das ardorosas sensações das intimidades mantidas com Silvia. Por isso, o rapaz não se lembrou de que, no dia seguinte, sexta-feira, não estaria no escritório, ausentando-se em viagem profissional para a cidade próxima, a fim de atender a um conflito de família, em uma reunião de trabalho que, por certo, duraria todo o dia. Ficara, então, pendente de confirmação dos detalhes finais, o encontro agendado com Letícia para a tarde do sábado, para o qual a jovem já tinha se organizado magistralmente e que, se não concretizasse, geraria imensa frustração em seu sentimento apaixonado. Por isso, no dia seguinte, ao tomar conhecimento de que Marcelo não apareceria no escritório, Letícia tratou logo de buscar uma forma de entrar em contato com ele, para deixar certo o encontro de trabalho havia agendado para o dia imediato. Valendo-se, então, do celular cujo número lhe havia sido dado pelo próprio Marcelo, ligou para a confirmação necessária. No entanto, fosse pela situação geográfica do local onde se dava a reunião, fosse sua natural condição de desligado para não atrapalhar as discussões familiares sempre tensas e cheias de problemas, o certo é Letícia não conseguira localizar Marcelo pessoalmente, não lhe ocorrendo outra coisa a não ser deixar um recado na secretária eletrônica do celular. Marcelo, sou eu, Letícia. Conforme combinamos anteriormente, esperando-o para nosso encontro no meu apartamento, na rua Florianópolis, número 135, no sábado, a partir das 16 horas. Já avisei o porteiro do prédio que você chegará em seu carro a fim de que ele possa ser estacionado na garagem. Espero por você para conversarmos sobre o nosso caso. Qualquer problema, me ligue, tá? Letícia, que estava ansiosa, tendo se preparado tanto para aquele momento, agora permanecia apreensiva, correndo o risco de não conseguir realizá-lo, caso Marcelo dele tivesse se esquecido. Sentia-se um pouco ridícula, como toda pessoa apaixonada que espera pelo encontro sonhado, correndo o risco de parecer uma tola pelo descaso da pessoa a quem se devotava com sinceridade. Passou toda a sexta-feira indisposta, entre a possibilidade de encontrar o rapaz no dia seguinte e a de se ver esquecida por ele, perdendo toda a preparação realizada. 2 horas depois do primeiro recado, Letícia não conseguiu se controlar e, novamente, ligou para ver se conseguia falar pessoalmente com Marcelo, sem imaginar qual o problema que estaria impedindo de atender à ligação. Marcelo, é Letícia novamente, meu querido. Desculpe insistir, mas como estou sem celular e como você não me respondeu à primeira ligação, estou saindo mais cedo e, por isso, qualquer coisa que precisar falar comigo, ligue em casa que estarei por lá. Se não me telefonar, considero o nosso encontro marcado e espero por você. Um beijo, Letícia. Depois de usar sua saída do escritório como desculpa para tentar lhe falar novamente, Letícia resolveu ir embora, dar vazão à sua ansiedade e à distância dos olhos curiosos que, certamente, poderiam notar em seu comportamento os traços de insatisfação, nervosismo e quase descontrole que estavam tomando conta de sua alma. Em casa, buscou relaxar um pouco, tomando um banho longo, com o cuidado de ficar bem atenta ao telefone. A noite chegou e ainda não havia notícias do rapaz. Pensou em jogar tudo fora. Em cancelar o encontro, em devolver a pasta do processo sem qualquer resultado, em falar uns desaforos para o moço,
como se tudo o que estivesse acontecendo fosse um comportamento deliberado que ele produzira para fazê-la sofrer. Certamente que tal suposição era equivocada, mas, carente e despreparada para os encontros onde poderia demonstrar sua fragilidade afetiva, a situação inesperada de ver perdidos todos os seus esmerados esforços lhe causava uma quase revolta no espírito caprichoso e pouco acostumado a derrotas. Calma, Letícia, calma. Às vezes não aconteceu nada demais. Quem sabe